E é aquilo que a gente falou no começo do curso, nada adianta eu ter um baita motor se eu não conseguir conectar esse motor corretamente às minhas rodas. E quem vai ser responsável por isso vai ser a minha transmissão. Otimização de escalonamento para performance, quando eu tenho uma transmissão com marchas, né, porque a CVT no final atende todos os mundos, mas quando eu tenho uma transmissão com marchas, eu sou obrigado a atender certos critérios para que meu desempenho e consumo do carro seja o melhor possível e casado certinho com o meu motor. Para isso, não me importa muito assim, a potência máxima está lá 6.000 RPM. Tá, mas e rotações baixas e médias? Como que é o torque do meu motor? Se for ruim, eu tenho que compensar de alguma forma na relação de marchas para que meu carro no dia a dia não fique ruim de dirigir. Com isso, eu tenho diversas métricas que eu solto o carro na mão do leigo e é engraçado, se transformou isso em matemática e se criou um número que chama PFI, Performance Feel Index, ou seja, sensação de performance. É interessante que você solta o carro na mão do leigo com diversas relações de marcha, curva de torque, e o leigo volta para você e fala, aquele carro ali é o mais esperto, é o mais ágil. Não necessariamente é o mais potente e não necessariamente é o que tem o melhor tempo de 0 a 100. Pelo contrário. E aí se montou uma matemática toda maluca, um sistema de equacionamento para tentar transmitir o que seria essa sensação. Então, em carros com transmissão manual, eu tenho metas ou targets para atingir de aceleração em cada marcha, picos de aceleração, tempos de respostas, né, de 0 a 100, né, numa aceleração ou retomada, porque é muito comum o leigo estar a 80 por hora em quinta marcha, vai ultrapassar, chega a 120, fala, nossa, meu carro é muito esperto, eu ultrapasso esse caminhão em quinta marcha. Mas mal sabe ele que aquela quinta marcha é uma quarta, digamos assim. Então, quando você faz um carro que tem a mesma motorização, mas você vai lá e faz uma versão esportiva dele, você só brinca com essa relação de marcha para o carro ficar mais esperto, dá maior sensação de desempenho. Mas, por outro lado, você perde em consumo, né? Também tenho métricas de aceleração quando eu passo, por exemplo, uma lombada a 20 por hora, e daí eu acelero depois a lombada, ou depois de uma rotatória a 30 por hora. Qual que é o comportamento do meu carro depois disso em segunda marcha? Terceira marcha, qual que é a aceleração a 30, 50 por hora? E por aí vai. Eu tenho várias métricas que depois de eu somar cada número desse, vai me dar o tal do PFI. Quanto maior, melhor. Já na transmissão automática, eu tenho desde aquele pico na aceleração, eu tenho, no pico, quando eu saio do farol com o pé no fundo, por quanto tempo ele sustenta aquele pico, e também quanto que eu consigo de capacidade de subir uma ladeira com a última marcha, sem ter que estar trocando de marcha o tempo inteiro. E além disso, eu consigo trabalhar muito com esses picos de aceleração para me dar uma sensação boa de desempenho. É interessante que o leigo dificilmente acelera o carro e fica segurando o acelerador durante muito tempo. Então você pega, por exemplo, carros 1.0, você tem uma relação de marcha tão reduzidinha, tão bem casadinha, que a primeira pancada no acelerador o carro é esperto. E você fala, nossa, não é tão ruim. Só que, obviamente, que a marcha acaba rápido. Então, uma segunda marcha vai lá acabar 60 km por hora, 70 km por hora. Aí você pega o mesmo carro, digamos assim, que você monta um motor 2.0 nele, ou seja, o dobro de motor, e a segunda marcha termina a 100 por hora, no final a sensação de desempenho em segunda marcha naquela primeira pancada é a mesma, em segunda marcha, né? Você bateu no acelerador, aquele primeiro 1 segundo, a aceleração é a mesma, só que o que tem um motor maior vai sustentar aquela aceleração durante mais tempo. Por isso que eu tenho essas métricas perto de rotação máxima, para justamente compensar isso daí. Um exemplo clássico aí, mais uma vez, né, a gente falou no curso de motores, mas vale salientar, teve um trabalho muito profundo na parte de relação de marchas, no Falco 2.0 Turbo, que tinha 20 cavalos a menos que o concorrente, e 45 a menos que o concorrente com motor maior. E no final a sensação de desempenho do Falcon 2.0 Turbo era maior do que até com outro carro que tinha 45 cavalos a mais.
Óbvio que se você for para uma estrada ou para uma pista, esse aqui vai andar mais, né, em alta velocidade. Mas no dia a dia, o 2.0 era muito mais esperto. Muito por causa da curva de torque que a gente viu lá em motores, né, o comportamento, como que eu vou entregar essa potência, né? Não adianta nada ter uma potência enorme em rotação lá em cima, é melhor em baixo giro eu já entregar bastante torque. Volkswagen faz muito bem isso, e aí no dia a dia o carro é bem esperto. E com a correlação certinha com a relação de marcha, eu consigo criar uma sensação de performance muito maior.